Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Eu sei que vocês não estão podendo, nós não estamos podendo conversar, né? Tirar o som de vocês, que coisa. Mulheres gostam tanto de conversar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? É só dar um tchauzinho se estão conseguindo. Se vocês forem ali embaixo, na barrinha de vocês, vocês irão perceber que nós podemos conversar, nós podemos nos comunicar. Ali tem reações. Você pode dizer com ótimo, já estou vendo o joinha aí de algumas, legal. E aqui, meninas, ali na barra ainda tem um bate-papo. Nós teremos um sorteio muito legal no final, então é importante você ir lá no bate-papo, colocar o seu nome, dizer qual igreja que você frequenta e o distrito, ok? Porque no último encontro que nós teremos terça-feira, nós teremos um brinde todo especial. E hoje tem muitas coisas legais. Tem plaquinha de portas, tem jogo americano confeccionado por uma das nossas amigas, tem porta-guardanapos personalizado do sábado, e tem guardanapos, tem muitas coisas legais. Então, olha, ali no bate-papo, coloca o seu nome, a igreja que você frequenta e o distrito, ok? E se você está nos visitando, nós sabemos que temos várias meninas nessa sala, sejam muito bem-vindas, é um prazer tê-las conosco, aqui com as mulheres da Associação Leste Mato Grossense. Nós estamos numa jornada, meninas, nós estamos vivendo a experiência do sábado desde terça-feira. E no sábado, nós conversamos um pouquinho a respeito da bênção do encontro, o encontro especial que esse dia nos proporciona para que nós possamos estar juntos, juntinhas do nosso Criador. Aí, na quinta-feira, nós trabalhamos um pouquinho o aspecto de organização, né? Porque eu não sei você, mas chega, meninas, de chegar sexta-feira cansada, como se tivéssemos saído da academia, mas, na realidade, se nós nos organizarmos ao longo da semana, não será necessário. Na realidade, sexta-feira será aquele dia onde nós vamos preparar o nosso alimento, vamos deixar uma mesa bonita, vamos estar com uma música legal junto com a nossa família, com um espírito, as nossas emoções vão estar bem, porque nós já fomos nos organizando. E quando nós falamos do sábado, existe um aspecto extraordinário. E lá em Êxodo 25, verso 8, existe um texto que diz assim: e farão um santuário para mim, para que eu possa habitar no meio deles. O Senhor estava dando a Moisés as ordenanças para que se estabelecesse o santuário terrestre, para que ele pudesse habitar entre nós. Então, a primeira ordenança da construção ele passou exatamente cada detalhe de como deveria ser construído esse santuário. E depois desse momento, Deus também orientou como eles deveriam construir a Arca da Aliança. E a terceira orientação que o Senhor deu a eles foi a respeito da mesa, a mesa e os seus utensílios. E sabe, quando eu vou a esse texto, eu fico imaginando a importância da mesa na nossa vida e no sábado. E nós podemos viver com a nossa família a experiência da mesa. A mesa é um lugar de propósitos. E nós, nesse momento, eu gostaria de apresentar a vocês a pessoa quem o Senhor escolheu para que pudesse compartilhar essas verdades tão importantes a respeito da experiência da mesa. A Patrícia Oliveira está conosco. A Patrícia Oliveira tem 2 lindos filhos, ela foi casada durante 18 anos. Hoje ela é palestrante internacional, ela já esteve também com a Darleide no consultório de família, ela tem trabalhado há muito para compartilhar com as pessoas a respeito dessa experiência que transformou a vida dela e a vida da família dela. Nós temos no Ministério da Mulher um projeto que se chama A Experiência do Sábado. Esse projeto, ele nasceu através do testemunho da Patrícia, da vida que ela tem levado e compartilhado com outras pessoas. Hoje ele é
um projeto do Ministério da Mulher, a experiência do sábado, graças à maneira como ela vem desenvolvendo essa prática. Patrícia já está conosco. Patrícia, neste momento, eu irei orar para que o Senhor possa usá-la como Ele já tem feito, por onde você tem passado. E que você seja muito bem-vinda entre nós e que o Senhor conduza cada detalhe desta tarde. Vamos orar, meninas? Querido Deus, nós te louvamos pela alegria e pelo privilégio de termos um dia onde podemos te adorar de uma maneira única, de uma maneira diferente. Na realidade, neste dia, o Senhor quer habitar entre nós de uma maneira muito incomum. Querido Deus, que o teu Santo Espírito toque na vida de cada uma das meninas que estão aqui para ouvir esta mensagem. Obrigada, porque certamente o Senhor sabe o que nós precisávamos ouvir para que nós possamos viver de maneira plena a experiência do sábado. Esteja mais uma vez com a Patrícia, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Regina. É um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouco da minha história. E meu desejo é que, continuando, né, essa série de lives que você tem feito, realmente o meu testemunho possa fazer diferença e animar vocês e incentivar a realmente fazer do sábado o dia mais especial, o dia realmente que foi feito por Deus para que nós nos recarregássemos nele, né? Que o sábado fosse deleitoso. Todas estão me ouvindo? Todas ok. Então, vamos lá. Bom, eu nasci num lar católico. E na minha primeira infância, na época, na fase pré-escolar, nós nos mudamos de casa e minha mãe ficou sabendo da escola adventista, né, do UNASP Campus São Paulo, naquela época, Instituto Adventista de Ensino. E minha mãe me matriculou a minha irmã lá, e durante o primeiro ano que nós estávamos ali na escola, minha mãe ficou encantada, na verdade, eu, minha mãe e minha irmã ficamos encantadas ali com as verdades que nós aprendemos a respeito da igreja adventista, e durante o primeiro ano minha mãe recebeu estudos bíblicos da professora da minha irmã, e ela se batizou. E nesse primeiro ano em que minha mãe se batizou, a minha mãe ficou encantada com o sábado. E minha mãe realmente tentava em casa fazer do sábado um dia especial. Mas nós tínhamos um problema para deixar o sábado especial. O meu pai era alcoólatra. E o sábado era o dia que ele folgava. Então, no dia que ele folgava, ele se dava o direito de fazer algo que dava prazer a ele. E o que dava prazer para ele era beber. Então, muitas vezes, antes de nós nos prepararmos para sair para a igreja, meu pai já tinha saído de casa, já tinha bebido, já voltava, tumultuando um pouco ali o ambiente. E muitas vezes nós voltávamos da igreja e meu pai estava bêbado, então nós não conseguíamos ter um dia deleitoso, para falar a verdade. Minha mãe começou a nos colocar em várias atividades na igreja, nós passamos a passar o sábado muito tempo na igreja, para não ficar em casa, para não ter discussão, para não ter TV ligada. E aí a minha mãe, então, decidiu fazer da sexta-feira, do receber o sábado, algo especial, porque só estávamos em casa, eu, minha irmã e minha mãe. Então, ali na sexta-feira, antes dela sair para trabalhar, ela já deixava as atividades ali que nós deveríamos fazer, as tarefas, né, durante a sexta-feira, para nos prepararmos para o sábado. Então, na sexta-feira ali, tinha algumas tarefas para nós fazermos, a tarefa também de separar a roupa. Eu sou de uma época que eu separava a roupa, deixava pendurada ali no guarda-roupa do lado de fora, a roupa do sábado, limpar o sapato, colocar a ofertinha no envelope já dentro da bolsinha, verificar se o versinho da escola sabatina estava decorado. E aí, quando minha mãe chegava do trabalho, ela então fazia os últimos preparativos ali com relação à refeição. Minha mãe não conhecia a mesa posta, minha mãe não usava o que ela tinha de melhor para nós usarmos na sexta-feira. Aliás, o que ela tinha de melhor só era tirado do armário quando os parentes, a família de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, vinha para nossa casa. No geral, a família usava aquilo que já era do dia a dia, aquilo gasto, nada combinando com nada. E a minha mãe tinha coisa muito bonita e eu ficava indignada. Por que ela não usava o melhor para a família? Por que o melhor ficava lá guardado no armário, só saía em ocasiões especiais?
E eu pensava comigo mesmo, quando eu crescer, quando eu tiver a minha casa, eu vou comprar coisa linda e vou usar todo dia na minha casa, não vou precisar de ocasião especial ou receber pessoas, eu vou usar o que eu tenho de melhor no dia a dia. E o tempo foi passando e o receber a sexta-feira de forma especial, o receber a sexta-feira no horário, então no horário que o sol se punha, nós estávamos ali sentadas ali no sofá, cantando, ouvindo ali os discos da Zilda Canta, Pequenos Cantores da Colina, Arautos do Rei, foi marcando a minha infância. Durante muito tempo na minha infância, eu fui vendo o relacionamento dos meus pais com relação à maneira como meu pai tratava minha mãe. Eu comecei a ter alguns questionamentos com relação a isso, a questionar Deus, porque Deus tinha permitido que meu pai, que não se converteu, não era adventista, se casasse com a minha mãe, que era adventista, que era conhecedora da verdade, que pregava a palavra, que dava estudos bíblicos. Eu ficava pensando, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? E o tempo foi passando, e um dia na escola, durante uma aula com uma orientadora educacional, falando sobre relacionamentos, ela disse que as mulheres geralmente se apaixonam por alguém parecido com o pai. E eu tomei um susto. Eu falei, como assim vou me apaixonar por alguém parecido com meu pai? Meu pai não trata minha mãe bem, meu pai bebe, meu pai tumultua as coisas aqui. E eu fiquei muito preocupada com aquilo. E eu decidi, então, que eu conversei com Deus que eu não queria me casar, porque eu não queria alguém parecido com o meu pai. E os anos foram passando, até que eu cheguei na fase ali de conhecer a verdade mesmo. Eu me batizei ainda na infância, durante um evento de primavera, né, e que se fazem muitos batismos, né, de crianças e adolescentes na nossa igreja, e eu amava muito a igreja, eu amava muito a Deus e toda a verdade, e os anos foram se passando e eu comecei a questionar não só a Deus com relação aos meus pais, mas comecei a questionar também a igreja. Eu já não me sentia fazendo parte da igreja por meu pai não ser adventista. E durante os anos que se passaram, eu fui me aproximando ali da adolescência, aquela fase que você questiona tudo, que você pergunta, que você tem muitas dúvidas. E nessa fase de adolescência, de começar a questionar Deus e questionar também Deus com relação à igreja, mas com relação aos meus pais também, eu fui convidada para ir para uma balada. Eu nunca tinha participado de nenhuma festa dançante, música na minha casa, música secular, era música sertanejo raiz, era o que eu ouvia. E nessa fase que eu fui convidada, eu me encantei. Eu aprendi a dançar em meia hora e eu achei que eu tinha achado o meu lugar. Eu falei, olha, eu acho que eu estou perdendo meu tempo na igreja, isso aqui não é o que eu devo viver, eu então vou ficar fazendo isso aqui, que é o que eu gosto. Eu vou começar a dançar, eu vou começar em balada. E assim acontecia. Na sexta-feira, eu fazia o culto com a minha família, depois eu ia para a balada, voltava para casa de madrugada, e muitas vezes eu só tomava banho e era o tempo que eu tinha antes de ir para a igreja. E eu ia para a igreja e durante a escola sabatina tudo certo, conversando com as pessoas, dando opinião, participando, mas na hora do culto batia aquele sono, né, de quem passou a noite inteira dançando. Isso começou a me incomodar e eu deitava ali no ombro da minha mãe começava a cutucar, o diácono, o pastor está prestando atenção em você dormindo. E eu comecei a ficar incomodada com aquela situação e eu decidi então que eu ia falar para minha mãe que eu ia deixar a igreja. Só que toda vez que eu pensava em falar para minha mãe que ia deixar a igreja, eu ficava pensando que eu ia causar uma tristeza muito grande nela, porque meu pai já não frequentava a igreja, ela já tinha essa, digamos assim, ela não tinha família completa na igreja, e se eu deixasse de frequentar a igreja, também ia ser uma dor para ela. Mas não só ficava pensando nisso, eu também ficava pensando no sermão que ela me dá, porque eu brinco aqui em casa que toda mãe adventista é também uma terrorista. E eu ficava pensando, eu vou falar para minha mãe que eu vou deixar de ir à igreja, e ela vai falar, tudo bem, só que quando Jesus estiver voltando, eu estiver subindo com o meu anjo na nuvem, você vai estar queimando aqui no chão, eu quero ver você perguntar, balada, vem me salvar, balada não vai vir te salvar. Eu ficava pensando essas coisas que minha mãe diria se eu falasse que eu não mais frequentaria a igreja. Mas eu tomei coragem, juntei coragem suficiente e fui falar para minha mãe, olha, a questão é a seguinte, eu não me sinto mais à vontade à igreja, então eu não vou mais à igreja. E para meu espanto, não teve nenhum sermão apocalíptico, e minha mãe só falou assim, tudo bem, não tem problema. Só que toda vez que você sentar à mesa para almoçar no sábado, você vai ouvir o culto, o sermão que eu ouvi na igreja. Eu falei, nossa, que fácil. Vou sentar na mesa, vou estar prestando atenção em nada, que eu acabei de acordar. Vou estar comendo, porque eu estou com fome, minha mãe vai falar, vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, não vou estar nem prestando atenção em nada. E eu aceitei mais do que depressa aquele acordo, e assim aconteceu. E por muitas semanas,
Eu ia para balada na sexta-feira, no sábado, de manhã eu dormia, na hora do almoço eu sentava à mesa e ouvia o sermão que minha mãe tinha ouvido na igreja. Sem comentar nada, só para fazer parte do acordo. Até que numa semana, passado muito tempo, minha mãe falou assim, olha, essa semana começou a semana de oração. Então, todos os dias da semana que você sentar para comer, você vai ouvir sermão. Eu falei, eita, semaninha longa essa, né? Vai ser difícil essa semana para passar. Mas era um acordo e assim aconteceu. Só que no sábado, quando minha mãe começou a contar a história, ela parou pela metade. E eu falei, ué, cadê o resto da história? Ela falou, não, o pastor dividiu a história em 7 pedaços. Cada dia ele vai contar uma parte. E eu falei, nossa, é tortura mesmo? Então tá bom. Domingo minha mãe contou mais uma parte da história. Segunda ela contou mais uma parte. Terça mais uma parte. E eu comecei a ficar assim, querendo saber o próximo capítulo. Eu falei, nossa, a história tá muito boa. Minha mãe contando já tá bom. Imagina o pastor contando. Porque minha mãe não se atenta muito a detalhes. O pastor deve estar contando, ela deve estar perdendo alguma coisa. Eu acho que se eu fosse na igreja saber o que esse pastor está contando, ia ser melhor. Mas acho melhor não, até que eu falei, quer saber? Eu vou na igreja. A igreja que eu frequento é grande mesmo, cabe 1000 pessoas, eu vou entrar e sair, ninguém vai nem perceber. Eu não vou contar para minha mãe que eu estou indo na igreja, porque eu só vou lá para ouvir o que o pastor tem para falar. Eu não vou voltar para a igreja, então não quero criar expectativa na minha mãe, então não vou avisar nada. E assim aconteceu. Na sexta-feira, na quarta-feira, aliás, eu fui para a igreja, cheguei e fiquei no fundo, e quando eu olhei lá para frente, que eu vi o pastor, meu coração deu um quentinho, e eu olhei assim para cima e falei, ah, Senhor, você e minha mãe estão juntos nessa, né? O pastor que estava fazendo aquela semana de oração era o pastor Jonas Pinho, que era o pastor que tinha feito a semana de oração, que eu tinha decidido me batizar na infância. E ele era muito especial para mim, eu gostava muito dele, e eu entendi que Deus tinha preparado tudo aquilo. E eu voltei na quinta-feira, voltei na sexta-feira, e no sábado também voltei, e quando ele fez o apelo, eu decidi voltar para Jesus. Eu não tinha planejado voltar para Jesus, mas minha mãe decidiu usar a mesa para me contar sermões. Ela não sabia da experiência da mesa, ela não sabia do poder da mesa, mas de alguma forma Deus usou o que ela tinha em casa. Ela usou as refeições, todo mundo precisa comer, e ela usou a mesa para fazer com que eu fosse tocada. E agora, voltando para a igreja, já na fase adulta, eu não tinha amigos. Eu tinha ficado alguns anos fora da igreja, eu me sentia sem amigos com quem compartilhar ali as coisas da igreja. Eu fiquei pensando, se eu não arranjar amigos, eu vou acabar saindo da igreja, eu vou sentir falta dos amigos da balada, isso vai ficar meio complicado. E aí, nessa situação, Deus usou uma amiga que me chamou para ir no acampamento da igreja do Capão. E quando ela falou que era um acampamento da igreja do Capão, eu frequentava uma outra igreja na época, eu falei, ai, não quero não. Acho o pessoal da igreja do Capão meio estranho, o pessoal de nariz empinado, a igreja muito barulhenta, e decidi que eu não iria. Só que ela não desistiu, e ela continuou insistindo até que eu aceitei ir. E nesse acampamento eu fiz muitas amizades, foi uma bênção, e quando nós voltamos, nós combinamos de nos encontrar na igreja do Capão, assistir culto, escola sabatina, e depois almoçarmos juntos. E eu cheguei no horário combinado, ninguém apareceu, e eu então me dirigi para a classe de escola sabatina que eu sabia que os meus amigos frequentavam. E quando eu coloquei o pé na porta para entrar na classe de escola sabatina, um rapaz estava apresentando as visitas, e eu era uma visita. E esse rapaz foi logo fazendo aquele auê, você visita, seja bem-vinda à nossa classe de escola sabatina, e todas as pessoas olharam para trás. E eu fiquei morrendo de vergonha. Eu não conhecia ninguém, eu fiquei toda vermelha na hora e eu fiquei pensando, para que esse escândalo? Tem necessidade desse rapaz tão saliente assim? Não podia ter deixado eu entrar, sentar quietinha? E eu fiquei super incomodada e só tinha lugar na frente. E eu entrei sem olhar para ninguém, sentei na primeira fileira. E como eu estava com muita vergonha, eu não olhei para trás e fiquei só olhando para frente. E naquele dia, aquele rapaz, descobri que ele era o diretor da classe de escola sabatina, ele não fez só a lição, ele não fez só apresentou as visitas, mas ele fez tudo, ele só não cantou. Mas ele fez os apontamentos, ele fez a carta missionária, ele fez a lição da escola sabatina, e eu ficava ali, olhando para ele. E depois daquela má impressão, aquela má primeira impressão, passou o tempo, 15 minutos depois eu fiquei pensando, até que ele não é tão saliente, não, ele é simpático. Fala bem o garoto. Passado mais um tempo, ali uma meia hora, eu falei, conhece bem da Bíblia, né? Cita assim, espírito de profecia, uma eloquência para falar, rapaz inteligente, né? 40 minutos depois eu falei, gente, olhando por esse lado, ele é bonito, não é verdade? E eu comecei a pensar,
Já pensou se eu chego lá na minha casa e falo para minha mãe que eu tô namorando o diretor da classe de escola sabatina? Minha mãe vai ficar super feliz, ela vai perdoar todas as noites em claro que eu passei nas baladas e ela orando por mim. E eu falei, gente, eu quero casar com esse moço. Aí na hora que eu pensei isso, eu lembrei, filhinha, você falou para Deus que não ia querer casar. E eu falei, agora tem um problema. Agora eu vou precisar de muita oração. E aí, quando nós fomos para o almoço, eu resolvi então contar para as amigas que não estiveram na casa da escola sabatina que eu estava apaixonada por um rapaz, que eu queria casar com ele, mas que eu tinha dito para Deus que eu não queria casar, então agora eu precisava de oração. E aí eu falei para elas, olha, eu tô apaixonada por um rapaz da igreja de vocês, e eu falei para Deus que eu não queria casar, então agora eu tô pensando que eu preciso de ajuda, então quem puder me ajudar em oração 2 vezes por dia, eu vou ficar muito agradecida. E elas, nossa, claro que a gente vai orar por você sim, vamos orar junto, tal, mas a gente pode saber quem é o rapaz? Eu falei, claro que pode, o rapaz é o Tiquinho. E aí todas riram. Aí eu fiquei assustada. Falei, será que ele tem namorado e eu não percebi? Não vi ele beijando ninguém, não vi ele conversando com ninguém no final. Estranho. E se elas não paravam de rir, eu falei, não, acho que o problema sou eu. Será que é o cabelo? Eu não sou bonita o suficiente? Até que uma delas teve misericórdia e falou, Paty, assim, querida, você tá chegando na igreja do Capão, o Capão tem tanto homem interessante, você não quer escolher um outro? É que no caso esse aí que você escolheu, é você e metade da igreja que quer casar com ele. Já tem fila para casar com ele, a gente está distribuindo senha para ver quem casa com ele. No caso, você está chegando agora, isso não vai acontecer. E eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo. Eu não queria casar até hoje de manhã. E hoje eu vi esse rapaz e eu quero casar com ele. Então, ou é ele, ou não é mais ninguém. Mas não tem problema. Então, a gente acha que vai precisar de mais oração. Ao invés de orar 2 vezes por dia, vamos orar 4 vezes por dia. Mas quem não quiser, quem não acredita na bênção, tá liberado de orar. E aí, para resumir a história, 4 anos depois eu estava casada com o Tiquinho. Aí fica a dica para as irmãs que ainda não casaram, não é verdade? Não adianta ser só simpática, saber cozinhar, ter vários dotes, tem que entregar a bênção na mão de Deus, que é Deus que sabe quem vai ser especial para você e quem vai facilitar a sua caminhada rumo ao céu, quem vai te levantar quando você cair. Então fica aí a dica para as irmãs. Bom, quando eu casei com o Tiquinho era diretor de jovens da Igreja do Capão. Diz a lenda que naquela época na nossa igreja tinha 3.000 pessoas. Vocês imaginam que fazer programação já está para 3.000 pessoas não é muito fácil. Nós morávamos atravessando a Igreja do Capão. E quando nós pensávamos em sábado, nós não tínhamos uma imagem de sábado deleitoso. Nosso sábado era uma correria. Nosso sábado começava na sexta-feira não com o pôr do sol, mas começava na sexta-feira com a correria para que nós conseguíssemos dar conta de tudo. Então, minha casa, geralmente, de sexta-feira, ou tinha alguma reunião, ou tinha um ensaio de alguma peça, ou nós estávamos na igreja em comissão. Eu não conseguia fazer o pôr do sol na igreja. E o sábado não era diferente. Nós, geralmente, éramos os primeiros a chegar, nós éramos os últimos a sair, e quando nós saímos da igreja, nós ainda levávamos um monte de jovens, ou para tomar sorvete, ou para assistir um filme na minha casa. Nós realmente tínhamos fins de semana muito movimentados. E nessa época, eu e meu esposo trabalhávamos em hospital, eu era auxiliar de enfermagem, ele era biomédico, e muitas vezes eu falava, Senhor, tem alguma coisa errada, o sábado não é deleitoso, o meu sábado não é o que o Senhor espera de mim, eu preciso que o Senhor me ajude de alguma forma. E eu fui pedindo para Deus que me ajudasse com o sábado, e nada aconteceu, até que na semana que nós completaríamos 1 ano de casada, eu descobri que estava grávida. E quando eu descobri que eu fui fazer um exame de rotina, não imaginava que estava grávida, descobri que estava grávida. E quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei muito assustada, mas assustada mesmo. Porque vocês imaginam que uma pessoa que não sonhou em casar, ela também não sonhou em ter filhos. E eu fiquei pensando assim, Senhor amado, como que eu vou fazer com essas crianças agora? Um sábado, do jeito que eu tenho, um sábado tumultuado, essas crianças vão ter que ficar na mão de um e outro enquanto eu estou na reunião, ou então eu vou ter que fazer aquela mala para o sábado e jogar na mão de alguém para alguém cuidar dessas crianças. Como que eu vou fazer? E, Senhor, eu não vou conseguir ter filhos adolescentes. Eu dei muito trabalho. Os filhos vêm pior do que a gente, eles vêm potencializado. Falei, como vai ser isso aí? Então, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que meus filhos realmente amem o sábado. Eu preciso que o Senhor me ajude para que eu tenha um sábado deleitoso, para que realmente meus filhos amem o sábado. Para que quando chegar na adolescência, meus filhos estejam tão fortalecidos no sábado e no deleite que ele é, se eles receberem um convite para ir para uma balada, eles não aceitem. Se eles receberem um convite para sair sexta-feira à noite, eles falem, ah, não,
na minha casa de sexta-feira é mais legal. E eu comecei então a orar para Deus para que isso acontecesse, mas nenhuma ideia apareceu. Quando eu estava grávida de 7 meses, a minha mãe ficou doente e ela precisou ser internada e descobriram que ela tinha uma tuberculose. Já quase ninguém, era muito rara essa doença por aqui, ela estava no hospital referência, e depois de descobrir tudo isso, foi dado o dia da alta. Na terça-feira, então, ela teria alta. Mas na segunda-feira ela precisava fazer um exame, e ela foi fazer esse exame, teve uma parada cardiorrespiratória, na terça-feira ela foi para a UTI, na quarta ela piorou e na quinta ela faleceu. E eu fiquei sem chão, eu fiquei muito mal com Deus. Eu falei, Senhor, como assim? Como o Senhor levou a minha mãe embora? A minha mãe passou uma vida inteira sofrendo com meu pai. A minha mãe fez o teu trabalho como deveria, foi uma serva sua. E agora que ela ia ter a alegria da vida dela, que era ser vó, o Senhor levou a minha mãe embora? E eu entrei em um deserto com Deus. Eu não consegui entender como Deus tinha ressuscitado Lázaro e permitiu que minha mãe falecesse. Agora eu já era adulta. Eu não deixei de ir à igreja, eu não deixei de cumprir com as minhas atividades, mas eu fiquei muito mal. E eu tive depressão pós-parto, e durante alguns meses eu precisei tomar medicação, fazer a psicoterapia, eu saí do trabalho, fui afastada do trabalho, e depois de um tempo as coisas foram melhorando, a medicação foi sendo retirada aos poucos, com 6 meses eu já estava bem, com 8 meses a medicação já tinha sido retirada, e aí então eu começo a ter uma sonolência, uns enjoos, uma dor de cabeça. Eu falo, acho que eu estou trabalhando demais, criança pequena deve estar dando muito trabalho, só que não, né, minha gente? Eu descobri que tinha acontecido o que comigo? Eu estava grávida. A pessoa desorganizada, né? Não queria casar, não queria ter filhos, agora tem um, com 8 meses tem outro. E eu me vi ali numa situação ainda mais desesperadora. Eu comecei a orar para Deus, pedindo que Ele me ajudasse a fortalecer os meus filhos na igreja. Que meus filhos tivessem sábados especiais. A minha maior preocupação era que meus filhos saíssem da igreja na adolescência. Porque eu saí da igreja na adolescência e tive tempo de voltar. Mas eu entendia que a época que os meus filhos fossem adolescentes, já estaria às portas de Jesus vir. E talvez se eles saíssem da igreja, eles não teriam tempo de voltar. E eu fui ali pedindo para Deus, para que Deus me desse uma ideia, para que me desse sábados especiais, e nada aconteceu. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, meu pai morreu, e as coisas não aconteciam, eu não conseguia fazer o sábado especial, eu não conseguia criar alicerce nos meus filhos com relação ao sábado, nós continuávamos ali sendo líderes, a gente brinca que na Igreja do Capão a gente só não foi pastor e diácono e diaconisa, que de resto a gente foi tudo. E a gente não conseguia ter sábados especiais. A gente tinha certeza da nossa fé, a gente trabalhava para as outras pessoas, mas a gente não conseguia ter sábados deleitosos. E eu sabia que era isso que Deus queria para minha família. E eu orei para ter sábados deleitosos durante 9 anos. E muitas vezes a gente ora por 40 dias e acha que é o máximo, que já está suficiente. E a gente não entende que o tempo de Deus é diferente do nosso, até para nos dar bênção. A gente não entende que Deus é tão especial que Ele sabe que muitas vezes a gente não está preparado para receber o que a gente pediu, mesmo que seja uma bênção. Eu não entendia como Deus não respondia a minha oração, se eu pedia algo que estava na palavra. Eu queria sábados deleitosos, era isso que estava na Bíblia. E como que Ele não me dava uma ideia? E outra questão também que eu percebi depois desses 9 anos é que muitas vezes Deus nos dá a resposta pronta. E geralmente é isso que a gente quer. A gente quer um sonho com a resposta, a gente quer alguém que venha contar para a gente o que a gente precisa fazer. Mas Deus me deu a resposta através de um livro, que é esse livro aqui, A Experiência da Mesa, que vocês já devem ter ouvido falar dele. E quando eu li esse livro, eu fiquei encantada. Eu li esse livro numa sentada, ele tem mais de 200 páginas. Ele não fala de sábado, ele não fala de igreja, aliás, ele foi escrito por alguém que não conhece a verdade do sábado, mas conhece Deus. E nesse livro eu fiquei sabendo que toda vez que a gente se senta à mesa, Deus está presente. E onde Deus está presente, há transformação. E eu decidi, então, por uma ideia que eu sei que foi de Deus, porque não foi uma ideia minha, receber o sábado de maneira especial. Então eu decidi preparar uma mesa linda para minha família para receber o sábado. Falei, se o sábado começar especial, muito dificilmente ele vai se desenrolar de forma ruim. Então eu tenho que começar o sábado comemorando para fazer com que os meus filhos realmente fiquem esperando pelo sábado. Tem um texto de Ellen White, em Testemunhos Seletos, que ela diz que a maneira como nós recebemos o sábado dá para os nossos filhos a visão correta do caráter de Deus. Agora eu queria que vocês fizessem um exercício aí e vocês pensassem
no sábado de vocês, na casa de vocês. Vamos dar uma trégua? Não pensem agora na quarentena, tá? Pensem como era antes, porque na quarentena tá tudo diferente. Mas a maneira como vocês recebiam o sábado, a maneira como o sábado chegava na casa de vocês, dava para os filhos de vocês a visão correta do caráter de Deus? Aqui na minha casa isso não acontecia. Aqui na minha casa, o receber o sábado não dava para os meus filhos a visão correta do caráter de Deus. Porque eu estava sempre enrolada, eu estava sempre estressada, correndo com tudo, eu estava sempre preocupada, eu estava sempre arrumando alguma coisa para a igreja. Eu não tinha condições de dar para os meus filhos a visão correta do caráter de Deus quando eu recebi o sábado. Isso me tocou profundamente. E eu comecei a entender a grandeza que é o receber o sábado, para nós que acreditamos nessa verdade. O sábado para nós não pode ser só o dia que nós vamos na igreja. Não pode. Nós levamos o sábado no nome. Adventistas do sétimo dia. O sábado precisa ser mais do que isso. O sábado na sua casa precisa ser comemorado como uma festa. Os seus filhos, desde a mais tenra idade, têm que ter condições de distinguir o sábado dos outros dias da semana. E numa fase muito tenra de idade, eles só vão fazer isso se você fizer algo muito especial. Então, foi isso que eu decidi fazer para os meus filhos. Naquela época, eles tinham entre 8, 9, 10 anos ali, mais ou menos. Então, eu decidi, então, colocar em prática ali a experiência do sábado. Porque eu queria que, quando meus filhos chegassem na adolescência, eles estivessem tão alicerçados na palavra, em Deus, que eles não fossem balançados pelo mundo. Que eles não sentissem vontade de conhecer o que tinha lá fora, porque eles seriam felizes com o que eles tinham dentro da igreja. Eles seriam felizes com o sábado. E assim aconteceu. E aí, quando aconteceu isso, eu não conhecia a minha amiga Tati, que eu fiquei sabendo que ela falou para vocês, né? Eu não conhecia a Tati, gente. Aí eu não era uma pessoa organizada, né? Eu era aquela pessoa que, na sexta-feira, achava que tinha que fazer a comida, a faxina, que tinha que fazer tudo de uma vez só, e eu não dava conta das coisas. Sem contar que quando eu li esse livro, eu trabalhava numa escola adventista. Então, eu saía só 1 hora mais cedo. Aí você pensa, a pessoa desorganizada e decide fazer do sábado uma festa. Isso dá certo? Não, né, gente? Não dá certo. Mas aí eu decidi que eu ia fazer. E eu decidi, então, fazer algo muito especial. Eu fiquei pensando, uma mesa bonita dessa tem que combinar com um jantar bonito também, né? Então, eu pensei assim, eu vou fazer um jantar com entrada, prato principal, sobremesa, e assim eu fiz. Naquela correria toda ali, fiz a mesa e todo mundo se sentou ali depois que nós fizemos o pôr do sol. E todo mundo ficou, nossa, que mesa linda, mamãe, muito obrigado, tal. Mas eu tinha lido no livro que toda vez que as pessoas se sentam à mesa, Deus está presente, ele toca o coração das pessoas. E eu fiquei pensando, eu fiz essa mesa, as pessoas ali na mesa se deliciando, e eu ficava pensando, eu quero ver na hora que terminar esse povo aqui me ajudar, porque só eu que faço tudo nessa casa, ninguém me ajuda. Isso pensando, por fora eu estava rindo, por dentro eu estava só pensando, quero ver se alguém vai me ajudar, fazer alguma coisa e tudo mais. Terminou o jantar, vocês acham que alguém fez alguma coisa, gente? Alguém se ofereceu para tirar um talher da mesa? Não, né? Ninguém se ofereceu para tirar nada. E eu falei, Senhor, alguma coisa deu errado. Eu fiz a minha parte. Eu preparei a mesa. Cadê a parte que o Senhor toca no coração das pessoas? Aqui em casa o Senhor não tocou no coração de ninguém, que ninguém se ofereceu para ajudar. Eu acho que alguma coisa deu errado aí. Mas tudo bem, sou uma pessoa perseverante, nós vamos fazer na próxima sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, de novo eu fiz jantar, entrada, prato principal, e de novo, ninguém ajudou. E eu falei, gente, isso aqui tá ficando muito trabalhoso. Terceira sexta-feira, a mesma coisa. E eu falei, não, isso aqui tá errado, porque eu tô ficando mais cansada. Eu tenho a impressão que termina a sexta-feira, termina o jantar, eu vou deitar e eu morro. Eu não durmo, eu morro. Eu tenho um microinfarto e Deus me ressuscita pela sua misericórdia no sábado, já atrasada, já na correria com as crianças para ir pra igreja. Eu tô ficando mais cansada, eu vou fazer um negócio que é para dar um sábado deleitoso e tá me dando mais trabalho. E aí então, tive uma outra ideia, que eu também sei que foi de Deus, de dar uma olhada no que Ellen White diz sobre alimentação. E Ellen White diz lá que a gente deve tomar café da manhã como um rei, a gente deve almoçar como um príncipe e almoçar como um mendigo. Gente, mendigo vai pro fogão fazer comida? Não, né, gente? Mendigo não vai pro fogão. Isso quer dizer que a nossa alimentação deve ser leve. E Ellen White dá de sugestão para nós comermos pão torrado e frutas à noite. Então, eu decidi fazer bruschetta, que é um pão italiano, com um tomatinho ali no forno. Frutas, nós estamos num país tropical, uma variedade de frutas o ano inteiro, e suco. E assim eu fiz, um lanchinho básico.
Primeira sexta-feira, todo mundo olhou e, nossa, que diferente, hoje é lanche, né? Não é jantar, tá bom, sentaram. Segunda sexta-feira, mesma coisa, brusqueta, fruta e suco. Sentaram, nossa, de novo, nossa. Eu falei, Senhor, se um abençoado reclamar do cardápio, eu vou tirar o sermãozinho do bolso. Eu vou falar, tá achando ruim? Vai pra cozinha pra mim. Tá achando ruim? Vai pro mercado. Porque só eu que faço tudo nessa casa, ninguém faz nada, porque se não é a mãe, porque quando eu morrer, aquelas coisas que a gente fala, né? E aí, eu fiquei com aquilo guardado, o sermãozinho guardado, a hora que o abençoado reclamasse. Só que no sábado seguinte, eu estava na igreja e o meu filho sentado no banco da frente começou a conversar com um amigo sobre comida. Nós íamos para um junta-panela depois do culto e ele começou a falar com o amigo de comida, o que ele gostava de comer, e ele solta a seguinte frase: lá na minha casa, a gente tem uma tradição. Gente, eu gelei de cima e embaixo. Eu não lembrava de nenhuma tradição. Eu falei, esse moleque vai me fazer passar vergonha, porque vamos combinar. As crianças amam fazer a gente passar vergonha no sábado. Quem já passou por isso, levanta a mão. Você manda a criança arrumada, né, cheirosa, com oferta, lição da escola sabática, tudo em ordem, mas eles dão um jeito de fazer a gente passar vergonha. Eu falei, hoje é o dia da vergonha. Até que ele soltou. Lá na minha casa, a tradição é que toda sexta-feira a gente come brusqueta, suco e frutas. Eu falei, amém, Senhor, amém. Isso é uma tradição, eles não vão reclamar. Olha só como Deus é bom, gente. E foi ali me dando ali, enquanto eu estava preparando a mesa, Deus foi me dando condições de ir acertando as coisas que estavam dificultando. E as coisas começaram a ficar mais leves. E aí, na semana seguinte, quando eu chego em casa, a mesa está preparada. E eu até tomei um susto, eu falei, nossa, a mesa preparada, mas quem faz isso sou eu, e eu não ensinei ninguém, e a mesa está preparada. E quando eu vejo, a Juliana tinha arrumado a mesa, estava lindo, super arrumado. E eu falei, nossa, que beleza, agora as coisas vão começar a ficar mais fáceis, eu vou começar a ter condições de me organizar melhor. Na semana seguinte, o Gustavo, a Juliana ligou no trabalho e falou assim, mamãe, você tem que conversar com o Gustavo, a gente tá com problema. Eu falei, o que aconteceu, minha filha? O Gustavo quer preparar a mesa, isso não é coisa de homem, isso é coisa de menina, você tem que falar com ele. E eu pensei assim, então, isso é uma boa, eu vou deixar eles fazerem, uma semana um faz, outra semana outro faz, e eu tô livre de fazer mesa, gente, tá começando a ficar fácil esse negócio de sábado. E aí eu decidi, então, falei, olha, Júlia, o negócio é o seguinte, ele é menino, realmente mesa não é coisa de menino, mas ele vai casar, né? Talvez a esposa dele não entenda sobre a experiência da mesa, não sei se eu vou estar aqui, então vamos deixar ele treinar, né, minha filha? Uma semana você faz, outra semana ele faz. E assim aconteceu. Na semana que a Juliana preparava a mesa, a gente brincava aqui em casa, que era tudo lindo e maravilhoso. Pensa uma menina de 10 anos, toda acostumada no lacinho, no rosa, a mesa ficava linda. A gente brincava aqui que era o desejado de todas as nações. Na semana que o Gustavo preparava a mesa, minha gente, um menino de 8 anos, nada combinava com nada. A gente brincava aqui em casa que era o grande conflito. Tudo bagunçado, era uma coisa de cada cor tal, mas eu fui entendendo da importância de deixar meus filhos participarem desse momento e prepararem também isso. E o tempo foi passando, e isso começou a realmente ser parte da minha família. E eu comecei a perceber que as outras coisas relacionadas a sábado, a organização, começaram a ficar leves. Eu chegava em casa e não tinha mais correria. As crianças já tinham feito tudo o que precisava ser feito. Eu não precisava mais ficar gritando, eu não precisava mais ficar ligando e dando ordem, deixando as coisas. Eles agora começavam a ter prazer em receber o sábado. Eles entenderam da importância. Até que num culto, eu estava com as crianças e o Gustavo falou assim, na parte de pedidos e agradecimentos, eu tenho um pedido de desculpa para fazer para Deus. E eu fiquei assustada, eu falei, Gustavo, pedir desculpa para Deus a gente faz em particular, você não precisa expor, a menos que tenha sido algo que comprometa outras pessoas. E ele falou, não, é de todo mundo, por isso que eu vou falar, eu quero pedir desculpa para Deus, que a gente está recebendo o sábado 5 minutos atrasado. E eu saí correndo para o banheiro e fui chorar. Porque eu nunca tinha pedido para Deus perdão por eu ter recebido o sábado 5 minutos atrasado. Eu nunca tinha entendido essa importância. Eu sei que muitas vezes você acaba se atrasando por algo alheio à sua vontade, à sua organização, mas eu me lembrei de outras vezes que eu não dei importância para receber o sábado. Eu lembrei de outras vezes que sábado, sexta-feira, eu estava preocupada em arrumar meu cabelo, eu estava preocupada em outras coisas, mas eu não estava preocupada em receber o sábado. E eu vi como aquilo fez diferença na minha família. E eu fui vendo os meus filhos abrirem o coração, eu fui vendo os meus filhos contarem da vida deles. E o sábado começou a ser, a sexta-feira à noite começou a ser um dia
que eles realmente abriam o coração. Às vezes eles chegavam em casa na segunda-feira da escola e eu perguntava, e aí, como foi a aula? Nossa, foi ótima, foi super legal. Eu falei, tá, mas conta o que aconteceu. Não, eu vou contar na sexta-feira, quando a gente estiver na mesa. Eu falei, como assim na sexta-feira, criatura? Hoje é segunda-feira, a gente vai ficar até sexta sem saber? Na sexta-feira na mesa, é mais legal. E eu fui entendendo que os meus filhos estavam abrindo o coração e falando, não porque eu estava sendo uma mãe melhor, não porque eu tinha conseguido ser amiga dos meus filhos, eles estavam me contando no lugar onde eles se encontravam com Deus. Então isso não tinha a ver comigo, isso tinha a ver com o encontro com Deus. Eu não havia mudado como mãe, eu continuava a mesma mãe, mas eles se sentiam à vontade para abrir o coração quando eles estavam na mesa, na presença de Deus. Isso começou realmente a ser uma bênção na nossa vida. Os nossos filhos começaram realmente a falar de coisas que eu nunca imaginei que eles fossem falar. Muitas coisas aconteceram para que eu pudesse entender. E a mesa é um lugar, gente, que a gente pode descobrir muita coisa, a gente pode desenvolver habilidades nos nossos filhos. Basta a gente saber como usar isso. E muitas vezes a gente acha que a mesa é só o lugar da gente colocar prato, de colocar comida, e não é isso. A mesa é um altar, como a Regina contou no começo. Lá no santuário, na réplica do santuário terrestre, tinha uma mesa. E lá, na minha tradução, não sei na tradução de vocês, mas vem falando que a mesa ela deveria ser ornada. Isso quer dizer que ela deveria ser decorada. E em cima da mesa haveria o pão da presença eternamente. No santuário celestial, há a mesa. Nos tempos antes de Jesus, existia a mesa, ela era muito importante. Nós vemos a história de Davi e Mefibosete, nós vemos a história da rainha Esther, que salvou o povo num jantar. No Novo Testamento, nós vemos que Jesus amava tanto a mesa que ele foi acusado pelos escribas e fariseus de sentar à mesa com prostitutas e cobradores de impostos. E nós vemos tantas histórias de mesa. Não dá para nós tratarmos a mesa da nossa casa só como um lugar onde a gente faz as refeições. Com certeza Deus está presente. E lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nós faremos uma refeição como amigos. Esse versículo não precisava de muita explicação. Ele é lindo e ele fala sobre a experiência da mesa. Mas existe um detalhe muito especial. Esse versículo é o fim da mensagem para a igreja de Laodiceia. Qual é a igreja de Laodiceia? Aquela igreja que não é morna, que aliás não é quente, não é fria, e porque é morna, Deus está a ponto de vomitá-la. Aquela igreja que se acha rica, mas é pobre e não tem nada. E para essa igreja que nós sabemos que é a nossa igreja, a igreja dos últimos tempos, ele diz: você é tudo isso de ruim, mas ainda assim eu quero sentar com você à mesa. Por isso a mesa é tão especial. E eu comecei a ver a mudança aqui na minha família, até que os meus filhos saíram de férias para casa dos tios nos Estados Unidos, iam passar 40 dias lá, e na primeira sexta-feira que eles estavam lá nos Estados Unidos, se divertindo, passeando, indo para vários lugares, durante o pôr do sol eu recebi uma ligação, era minha filha chorando muito, e ela falou assim: mamãe, tem como a gente fazer o pôr do sol aí na mesa de casa? E eu fiquei me achando o máximo. Eu falei, nossa, eu sou muito boa mesmo. Meus filhos estão lá nos Estados Unidos, lá na Disney, e eles querem estar aqui na mesa de casa. Eu sou uma mãe maravilhosa. E aí ela completou. Então, mas eu só queria fazer o pôr do sol e depois eu queria voltar. E aí eu entendi que não tinha a ver comigo, tinha a ver com a presença de Deus. Deus estava agindo na minha família. E de lá para cá, eu fui vendo como isso foi transformando a minha família. A experiência da mesa aqui em casa se tornou uma troca de carinho. Muitas vezes acontecia de não ser na sexta-feira, porque eu só fazia a experiência da mesa na sexta-feira, mas de algum outro dia da semana, alguém preparar uma mesa para o outro. Ou porque estava triste, ou porque tinha acontecido alguma coisa, tinha percebido alguma coisa. E quando a gente está na mesa, a gente consegue perceber muitas coisas que nós não percebemos em outros lugares. Por quê? Porque na mesa você tem pelo menos meia hora de oportunidade de ficar olhando no olho do seu filho e do seu marido. Você pode brincar com seu filho, você pode assistir filme, ensinar a cozinhar, sair para pedalar, sair para correr, fazer o que você quiser com o seu filho, mas você não consegue meia hora de olho no olho. Meia hora de olho no olho você só consegue na mesa. Imagina, um olho no olho com a presença de Deus, isso é muito especial. E é por isso que a ciência e a psicologia vem falando dos benefícios de estar à mesa. Só que durante essa viagem dos meus filhos nos Estados Unidos, meu esposo passou mal durante a noite, ele teve uma convulsão,
E nós saímos, aliás, eu fiquei desesperada, eu não conhecia os vizinhos aqui do meu condomínio, né, do meu andar, eu não tinha telefone perto, e eu fiquei ali em oração, e eu falei, Senhor, não permita que o meu esposo morra antes que os meus filhos se despeçam dele. Porque a minha mãe e meu pai morreram sem eu poder me despedir deles. E durante anos eu carreguei marcas por não ter encerrado esse ciclo. E eu não queria isso para os meus filhos. Eu queria que Deus desse a oportunidade dos meus filhos se despedirem. Porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu achei que meu esposo ia falecer. E quando nós chegamos no hospital, nós descobrimos que meu marido tinha um tumor cerebral. Meu marido tinha 42 anos, ele era biomédico, tinha um serviço de biomedicina e fazia ressonância magnética. E ele trabalhava todos os dias vendo tumor na cabeça das pessoas. E agora ele tinha o próprio tumor. Meu marido não tinha uma gripe. E de repente isso aconteceu. E eu fiquei muito mal com Deus. Eu falei, como assim, Senhor? O Senhor está pensando em levar o meu marido embora? O Senhor levou a minha mãe, o Senhor levou meu pai, e agora o Senhor está pensando em levar o meu marido? Não. Meu marido foi presente. Eu não queria casar, lembra? Foi você que colocou ele no meu caminho. Eu orei e você me deu. Você nem pensa em levar o meu marido embora. E eu fiquei muito mal. E nós estávamos ali no hospital, não queríamos avisar para os meus filhos do que tinha acontecido, porque nós não íamos antecipar a volta deles. E nós ficamos alguns dias internados e nós passamos um Natal internado e nós recebemos a visita de uma amiga. E a sua família, ela levou uma cesta super bonita com vários itens alimentícios. E ela falou assim para mim, eu percebi que você não está colocando foto nas redes sociais da experiência da mesa. Porque eu fotografava minhas mesas e colocava nas redes sociais. E eu fiquei muito brava, eu falei, nossa, meu marido está internado com tumor cerebral, ela está vindo aqui perguntar por que eu não estou colocando mesa nas redes sociais? E ela falou assim para mim, eu queria que você lembrasse que o sábado não deixa de ser especial só porque você está no hospital. E eu tomei um susto. Ok. E ela continuou. E Deus não deixa de ser Deus só porque seu marido está doente. Aí eu fiquei brava. Ela está falando isso porque não é o marido dela. Se fosse o marido dela, eu queria ver ela falar só porque seu marido está doente. É um tumor cerebral. Respirei fundo e ela continuou. E essa cesta aqui é um desafio. Eu pensei assim, não, filha, eu já tenho um desafio. Um marido com um tumor cerebral já é um desafio, eu não preciso de mais nenhum, não. Ela falou, essa cesta aqui é para você fazer a experiência da mesa aqui no hospital. E eu fiquei muito brava. Eu fiquei falando com Deus, o povo da igreja é muito sem noção, as irmãs estão cada vez pior. Ao invés de vir aqui trazer um conforto para mim, ela vem trazer um desafio, vem falar um monte de desaforo, eu não acredito nisso. Fiquei brava. E aí ela saiu, eu virei pro meu marido e falei, olha só o desaforo, agora a gente vai ter que aguentar isso, os irmãos vindo falar essas besteiras pra gente. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, você já parou para pensar que Deus deve ter tentado falar tudo isso que ela te falou de outra forma, como você não entendeu, ele mandou sua amiga? Aí eu fiquei muito brava. Eu fui pro banheiro chorar, que eu sou dessas, gente, eu amo chorar no banheiro. Aí fui lá pro banheiro do quarto chorar, e lá eu entendi que realmente era uma mensagem de Deus. Porque qual era a visão correta do caráter de Deus que eu ia passar para os meus filhos, recebendo o sábado daquela maneira? Qual era a visão correta do caráter de Deus que eu ia dar para os meus filhos, se quando as coisas estão bem, eu comemoro? Quando tá todo mundo empregado, quando tem saúde, quando tem fartura na minha casa, eu faço uma mesa linda. E aí todo mundo comemora, a gente tira foto e a gente recebe o sábado. Mas quando tem doença, mas quando tem desemprego, quando tem escassez, aí eu não faço. Aí porque eu tô triste, aí Deus entende. Gente, Deus entende. Ele não só entende, ele sofre com as nossas mazelas. Porque ele não nos criou para isso. Ele não nos criou para fracasso, para escassez, para doença. Mas, de fato, não é isso que ele espera de nós. Ele espera de nós que nós realmente recebamos o sábado de maneira especial. Que o sábado realmente não seja um dia da semana, mas que o sábado seja o memorial da criação. Seja, digamos assim, o aniversário da criação. Ele realmente espera que nós façamos festa na entrada do sábado. E eu decidi, então, fazer a experiência da mesa quando os meus filhos voltaram. E foi muito especial, todos choramos, mas foi bem especial. O meu esposo foi para a cirurgia, fez a cirurgia, saiu sem nenhuma sequela, voltou a trabalhar, mas aí saiu o resultado do exame e nós descobrimos que o tumor era maligno e que meu marido teria que fazer radioquimioterapia e que provavelmente o tumor voltaria. E foi uma fase muito difícil. E pouco depois que meu marido começou a trabalhar, ele foi rescindiram o contrato de trabalho. Meu marido era o dono do serviço de biomedicina, de ressonância magnética no hospital. Ele ganhava super bem, tinha funcionários, nós tínhamos uma vida muito estável,
E isso foi um baque pra gente, assim, como se o chão saísse mais uma vez. Eu falei, Senhor, como assim? Como assim? Como que a gente vai fazer para pagar as contas sem trabalho? Como que a gente vai fazer para pagar convênio? O senhor já mandou a doença, agora o senhor vai também tirar o dinheiro? Como que o senhor está fazendo isso com a gente? Como que a gente vai pagar as nossas contas? E meu marido era muito provedor, ele era muito alegre em poder, digamos assim, nos bancar, né, dar uma vida confortável para nós. E quando aconteceu dele perder o emprego, nós entendemos o que muitas vezes nós levamos uma vida inteira para entender. O meu marido se esforçou muito, ele fez faculdade, pós-graduação, veio de uma família muito pobre. Na casa dele, ele foi o primeiro a fazer faculdade, ele foi o primeiro a fazer pós-graduação, ele ralou muito para estar naquela posição. E muitas vezes ele batia no peito e falava, eu pago minhas contas. Só que quando Deus permitiu nós ficássemos sem o trabalho dele, nós entendemos que não somos nós que pagamos as nossas contas. No final das coisas, não é o suor do nosso corpo que paga as nossas contas, é Deus. Porque meu marido tinha feito todo o esforço, tinha estudado, tinha especializado, mas o dia que Deus não permitiu que ele levantasse com saúde da cama, acabou. Então, no final das contas, não é o seu esforço que paga as suas contas. No final das contas, não são as suas habilidades que pagam as suas contas. No final das contas, não é o trabalho que você tem numa multinacional ou em qualquer outro lugar que paga as suas contas. Quem paga as suas contas é Deus. E se a gente entendesse isso, talvez fosse mais fácil a gente dizimar, ofertar e falar do amor de Deus. E nessa situação, nós ficamos ali sem chão, sem saber o que nós íamos fazer para pagar as contas altas, nós usamos as nossas reservas para pagar os funcionários que nós íamos ter que despedir. Foi uma situação muito complicada. E Deus levantou uma igreja para cuidar de nós. Os amigos da Igreja do Capão, então, decidiu que iriam nos auxiliar durante 1 ano, o tempo da rádio, da quimioterapia, para que nós pudéssemos ficar uma quantia ali por mês que eles iam colocar na nossa conta. E muitas vezes eu abria lá minha conta no começo do mês e tinha lá na minha conta 6 mil reais. Eu não tinha nenhum amigo rico. E muitas vezes tinha pessoa que fazia depósito de R$1.000. Teve gente que durante 1 ano fez depósito de R$2.000 na minha conta. E eu tenho certeza que isso não aconteceu porque as pessoas se compadeceram da doença do meu esposo. Isso não aconteceu porque a gente era líder da Igreja do Capão. Isso não aconteceu por qualquer outra coisa. Isso aconteceu porque Deus sentava na minha mesa toda sexta-feira. Ele sabia exatamente do que a gente precisava. Ele não era só o Deus que eu encontrava na igreja, ele não era só o Deus que eu encontrava quando eu ajoelhava. Ele participava de um momento muito íntimo da minha casa, que era sentar à mesa. E muitos milagres foram acontecendo. Depois que meu marido terminou de fazer radioquimioterapia, nós decidimos nos tornar vegetarianos estritos, só que eu não sabia cozinhar, eu não sabia comprar nada, então eu decidi sair do trabalho também e dar mais um passo de fé. Eu não ganhava muito bem, mas era fixo, pelo menos para a gente pagar o condomínio, para algumas contas básicas. E eu decidi dar esse passo de fé porque eu entendi que Deus realmente estava ali cuidando de tudo. É como se Deus falasse, eu não posso cuidar, eu não posso tocar ou mudar a condição de doença do seu esposo, mas eu vou cuidar de todo o resto para vocês. E nós mudamos toda a nossa alimentação, eu aprendi a cozinhar, aprendi a comprar, e muitos milagres foram acontecendo. Muitas vezes eu pensava, Senhor, amanhã acabam os grãos. Eu não tenho mais grão de bico, eu não tenho lentilha, eu não tenho nada. O que vai ser? Como que a gente vai fazer isso aí? E aí, no dia seguinte, ligavam da portaria e falavam, Dona Patrícia, a encomenda do mercado chegou. E eu falava, ai, Reginaldo, você interfonou no lugar errado, porque eu não fiz encomenda nenhuma. Eu queria que fosse eu, mas não fui eu, não. Ele falou, não, Dona Patrícia, Patrícia do Tiquinho só tem a senhora. Desce com o carrinho que tá cheio de compra. As pessoas iam no mercado e lembravam da minha família. As pessoas iam na feira e lembravam da minha família. Toda semana alguém deixava feira aqui na minha porta. Eu nunca pedi nada para ninguém. Deus não esperava que eu precisasse pedir, eu precisasse contar a minha condição. Deus se antecipava, porque Ele estava ali, tocando os nossos corações a cada sexta-feira. Não dá tempo de eu contar para vocês quantos milagres aconteceram durante essa época, mas foram muitos. Milagres do tipo, eu estar no supermercado com dinheiro contado, falando assim, Senhor, não deixa eu passar vergonha. Supermercado aqui, perto, todo mundo que é adventista vem fazer compra aqui, não me deixa passar vergonha. Eu não estou levando um chocolate, eu não estou levando um produto de beleza, só estou levando o essencial, então não deixa me faltar dinheiro. E aí eu chegava lá, passava a compra, ia passando a compra, e de repente olhei para o lado, e aí vi um rapaz que nós conhecíamos, nós já tínhamos levado ele para o encontro de casais com a esposa, mas nós não tínhamos amizade.
E aí ele, tudo bem, como tá seu marido? Tá bem e tal. Virei pro lado. Quando eu olhei pro lado, terminei de colocar as compras no carrinho, quando eu olhei pro lado, a caixa tava com os olhos arregalados. Eu falei, moça, tá tudo bem? Então, o moço pagou a sua conta, pediu pra eu ficar quieta, nem perguntou quanto você tinha gastado, só me deu o cartão. Eu nunca vi isso acontecer. Gente, isso não tem a ver com quem eu sou. Isso tem a ver com quem Deus é. Isso tem a ver com eu ter deixado Deus fazer parte da minha vida de maneira especial. A ponto de convidar ele para almoçar, jantar, independente de eu ter uma comida chique, independente de eu ter uma louça bonita. Deus sentava aqui e comia junto com a gente, participava daquele momento, não necessariamente comia, né? Mas participava aqui do melhor que a gente tinha. E muitas vezes era quase nada. E ele foi nos fortalecendo nesses momentos. As coisas estavam indo até que bem, mas meu marido não conseguia dar entrada no seguro-desemprego, não conseguia nenhuma outra fonte de renda, não conseguia trabalho, as coisas começaram a ficar bem complicadas, e, de repente, passado um tempo, meu marido começou a sentir uma dormência, começou a sentir dormência mesmo na boca, no rosto, nas mãos, e, esqueci de contar para vocês que nós perdemos o convênio. Nesse ano, a Unimed Paulistana faliu aqui em São Paulo e nós tínhamos Unimed Paulistana. E aí nós estávamos agora dependendo da saúde pública. E aí, então, meu marido começou a sentir essa dormência. Ele era biomédico, ele sabia que o tumor poderia ter voltado e nós fomos para o hospital. E foi uma peregrinação, porque nós precisávamos de uma ressonância magnética, não eram todos os hospitais que tinham. E nós ficamos indo de hospital em hospital, de lugar em lugar, sem conseguir nada. Até que nós fomos na Santa Casa, da Santa Cecília, aqui no centro de São Paulo. Meu marido já tinha trabalhado por 10 anos lá, mas tinha saído há alguns anos. Ele tinha um sócio que trabalhava lá, mas eles tinham discutido e tinham terminado o relacionamento de maneira meio estranha. E nós já estávamos indo embora, depois de 6 horas na fila, com a resposta de que não podíamos fazer ali, que não tinha condições de fazer, que ia demorar para fazer. E, de repente, esse ex-sócio do meu esposo nos viu entrando no carro e veio até nós e perguntou, nossa, o que vocês estão fazendo aqui? Como se nada tivesse acontecido, como se ele e meu esposo não tivessem brigado, e nós contamos ali rapidamente, ele falou, eu ainda trabalho na ressonância magnética, vamos lá que você vai fazer o exame agora. E eu tenho certeza que isso não aconteceu porque ele tinha um coração bom, porque ele esqueceu do que tinha acontecido, isso aconteceu porque Deus permitiu. E aí nós fomos fazer o exame, e quando ficou pronto o exame, nós descobrimos que o tumor havia voltado, e dessa vez havia voltado muito forte, muito agressivo. Meu esposo precisaria fazer uma outra cirurgia e nós fomos avisados que haveriam consequências, haveriam sequelas. Provavelmente meu marido ficaria sem falar, sem ler e sem escrever nessa segunda cirurgia. E como você se comunica com alguém que não fala, que não lê, que não escreve? Praticamente impossível. Então foi toda a família para terapia, para poder entender como nós íamos lidar depois da cirurgia. E aí, na última sessão de terapia, antes do meu marido entrar em cirurgia, eu fui buscá-lo na terapia e eu conversei com ele, e aí, como foi abrir o coração? Meu marido era muito dinâmico, muito expansivo, mas ele não gostava de falar de medo, né, típico de homens. E ele falou, você acredita que a psicóloga falou para mim que eu podia ter pedido para Deus me curar? Eu falei, acho que eu não entendi. Você não estava pedindo para Deus te curar? Ele falou, não. Falei, como assim, criatura? Eu só faço isso minha vida e tu não tinha pedido? Ele falou, não, Tati, Deus não erra. Ele me conhece antes de eu ter nascido, antes de eu estar no ventre da minha mãe. Ele sabe de todos os meus dias, ele sabe do meu fim. Para que eu vou ter que falar para Deus fazer diferente? Deus não erra, Tati, eu tô tranquilo. E eu falei, não, criatura, tu entendeu errado. Olha só, tá certo, Deus não erra, Deus te conhece, mas assim, tu tem que pedir para ele te curar. Ele quer ouvir de você que quer ser curado, filho. Você tem que clamar. E foi nessa segurança, com essa certeza que meu esposo foi para a segunda cirurgia. Com a certeza de que Deus não erra. Com a certeza de que Deus sabe dos nossos caminhos. Com a certeza de que ele tinha um encontro toda sexta-feira com Deus. Ele não precisava ter nenhuma conversa em particular com Deus, porque Deus conhecia o coração dele. E aí meu marido foi, então, para a cirurgia. Ele saiu, como falaram, sem falar, sem ler, sem escrever. Mas com agravante a mais, ele saiu com todo o lado direito paralisado. E aí eu fiquei mal. Aí eu fiquei muito brava com Deus. Falei, como assim numa cadeira de rodas? Eu não tenho espaço no meu apartamento para uma cadeira de rodas. Não dá para entrar no banheiro, não dá para entrar no quarto, não dá para entrar na cozinha. Como que eu vou fazer? E eu fiquei muito brava. E ao invés de fazer como a rainha Esther, jejuar e orar por 3 dias e entregar o problema nas mãos de Deus, eu decidi eu mesma cuidar do problema. Eu falei, ok, o senhor quer que eu cresça?
O senhor quer que eu entenda? O senhor quer que eu aprenda? Eu vou crescer, eu vou aprender. E eu decidi, então, colocar o meu apartamento para alugar uma casa térrea e fazer as coisas acontecer do meu jeito. E durante 2 meses eu fiquei batendo cabeça e não consegui. E aí, quando eu não tinha mais força, eu falei, toma, Senhor, faz do seu jeito. E é só quando a gente chega a ficar sem forças que Deus pode agir. Não precisa, mas é assim que acontece na maioria das vezes. E Deus reformou meu apartamento, assim, em pouco tempo, e coisas que eu faria se eu tivesse dinheiro, e o dinheiro eu brincava que o dinheiro brotava do chão. A gente recebeu doação de igreja de coreanos nos Estados Unidos. Eu não conhecia naquela época nenhum coreano nos Estados Unidos, não era a igreja que meus cunhados frequentavam. O dinheiro ia simplesmente aparecendo, as pessoas ligavam, as pessoas entravam em contato comigo e falavam, olha, pelas redes sociais, eu não te conheço, mas eu acompanho a sua história, eu estou te acompanhando, e Deus me incomodou aqui, eu queria fazer uma doação para você, então me passa o número da sua conta que eu vou depositar um dinheiro de presente para vocês. E eu ia conferir na minha conta, tinha R$500 de uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca vi pessoalmente. E eu ficava pensando, eu não daria R$500 de presente para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Eu não faria isso, mas Deus faz. Deus usa pessoas. E Ele sabia exatamente do que a gente precisava. E Deus foi cuidando de todas as coisas. E eu vou contar, também não dá para contar tudo, mas só uma experiência para vocês. Eu precisava de um pedreiro, e aí eu coloquei no Facebook. Alguém tem indicação de um pedreiro? E aí veio várias indicações, umas 8 indicações, e eu achei que no Unidunité estava escolhendo alguém, liguei para ele veio na minha casa, no apartamento, e quando ele chegou aqui, ele falou assim, nossa, eu vi ali a foto do seu marido, vocês viram aqui que eu amo foto, né? Aqui em casa tem um monte de foto. E ele viu uma foto, ele falou, eu conheço o seu marido. E eu falei, ele é famosinho aqui. Ele falou, não, eu conheci seu marido há 2 meses atrás, lá na Santa Casa, meu pai estava internado do lado dele. Ele falou, eu fiz amizade com seu marido há 2 meses atrás, lá na Santa Casa. Eu falei, não, moço, acho que o senhor enganou, hein? Que há 2 meses lá na Santa Casa, nem eu estava fazendo amizade com meu marido, que ele não falava, não lia, não escrevia. Como que o senhor fez amizade com ele? Ele falou, não, meu pai estava do lado dele, a gente conseguiu ali se comunicar. Eu até descobri que os nossos filhos frequentam o mesmo clube de desenvolvedores. Eu não sou adventista, mas minha ex-mulher é adventista, e os nossos filhos frequentam o mesmo clube. Gente, uma pessoa sem falar, sem ler, sem escrever, consegue falar de clube de desbravadores para uma pessoa que não é adventista. Gente, se isso não é Deus, eu não sei o que é Deus. Deus preparou um pedreiro para estar com o pai internado e com o coração aberto, disposto a fazer amizade com alguém lá na Santa Casa, que é um mundo, vem gente do mundo inteiro. E eu fui vendo o cuidado de Deus, o cuidado de Deus. Eu abri o meu coração e eu brigava com Deus, mas toda sexta-feira eu tinha um encontro com Deus. Toda sexta-feira eu começava o meu sábado acreditando que era um dia de descanso, que eu podia deixar tudo para trás. Eu me preparava para realmente me encontrar com Deus na sexta-feira à noite, ter um sábado especial. E o meu marido, depois nós voltamos para casa, ele foi melhorando, fez fisioterapia, fono, voltou a falar alguns nomes, voltou a falar algumas palavras, voltou a dar alguns passos, e realmente foi melhorando um pouco, até que de repente começou a se sentir mal, começou a sentir dor de cabeça, e aí eu fui ver um resultado de exame que ele tinha feito e descobri que o tumor tinha crescido muito depois da cirurgia. E os médicos falaram, Patrícia, não tem mais o que fazer. Agora é medicar o seu marido para ele não sentir dor até que ele morra. E como você faz para dar essa notícia para a família, como você faz para dar essa notícia para os filhos? Mas eu ainda acreditava na cura, ainda acreditava que Deus ia curar o meu marido. Só que as coisas foram piorando, e ainda assim toda sexta-feira nós sentávamos à mesa. Tinha vezes que eu não tinha vontade de preparar a mesa. Eu estava cansada. Eu queria só deitar e dormir. Tinha vezes que eu não queria comemorar o sábado. Mas eu ficava ali incomodada por Deus para fazer algo especial, para colocar a mesa. Outras vezes, até quando nós não estávamos ali na situação de doença, eu achava que a minha família não merecia. Só eu que faço as coisas para eles. Meu marido nem repara. As crianças fazem a maior bagunça, eles nem estão prestando atenção que é a experiência da mesa. E eu falava, ninguém merece, eu não vou fazer. E aí, nesses dias, Deus vinha e falava assim para mim, você também não merecia quando eu mandei Jesus morrer por você. E eu entendia que a experiência da mesa, colocar a mesa para sua família, não tem a ver com merecimento. A gente não deve dar para nossa família só o que eles merecem. A gente tem que dar para nossa família o que eles precisam. E todas as pessoas precisam de um encontro com Deus. Se a sua família está te dando problema, não fica pensando, eles não merecem, eu não vou fazer a experiência da mesa. Porque é aí que você tem que colocar eles perto de Deus. Quem está dando problema está longe de Deus. Quem está dando problema precisa de um encontro com Deus.
Então use a mesa para colocar a sua família perto de Deus. Seja uma mulher sábia, uma mulher que edifica, sem precisar ficar dando sermão. Só prepara a mesa e deixa Deus agir, como aconteceu na minha casa. E o tempo foi passando, o meu esposo foi piorando, até que o meu esposo começou a esquecer das pessoas. E eu falei, Senhor, eu não vou suportar o meu marido se esquecer de mim. Eu não vou conseguir cuidar dele, fazer tudo que eu faço, sem ele saber quem eu sou. Não permita que isso aconteça. Então eu falei para Deus, falei, Senhor, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que o Senhor leve meu marido enquanto ele dorme. Eu vou entregar a vida dele nas suas mãos hoje à noite, o Senhor vai levar ele enquanto ele dorme. Só eu vou acordar. E assim eu fiz. Naquela noite, nós nos deitamos, eu fiz oração, entreguei a vida do meu marido nas mãos de Deus, esperando que só eu acordasse. E quando eu acordei de manhã, quase que na mesma posição, sem me mexer muito, eu não tinha nem condições ali de olhar para o lado, porque eu tinha medo de olhar e ver que realmente Deus tinha levado o meu marido. E tomei fôlego, olhei para o lado, e aí, de repente, ele olha sorrindo e fala, bom dia. E eu falei, ok, Senhor. O Senhor vai curar o meu marido. Eu sei disso, eu não vai deixar o meu marido sofrer, meu marido é jovem, ele sabe exatamente o que está acontecendo com ele é um servo seu, não deixa então ele sofrer. Mas meu marido foi piorando, e por 10 dias eu fiz essa oração. Senhor, leva o meu marido enquanto ele dorme. Só que na última sexta-feira do ano, nós nos preparamos para fazer uma experiência da mesa especial, receber os amigos, porque apesar de tudo que nós estávamos vivendo, nós tínhamos muito para agradecer, nós tínhamos muito para comemorar. Só que antes do pôr do sol, meu marido passou mal e nós saímos correndo para o hospital. E eu fui da minha casa até o hospital brigando com Deus. Eu falei, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Última sexta-feira do ano, no hospital público, eu falei que eu não queria ver meu marido morrer, eu falei que eu não queria ele sofrendo, e o senhor vai fazer isso com a gente mesmo? E nós fomos para lá, e quando nós chegamos lá, nós tivemos a notícia de que meu marido havia tido um sangramento cerebral, e não tinha mais o que fazer. E os médicos falaram, Patrícia, avise as pessoas, nós vamos entubá-lo, e quando a última pessoa importante chegar para se despedir, nós vamos tirar os tubos, é questão de minutos até ele morrer. E aí, ok, eu fui então avisar a família, esperando que todos chegassem, só que havia um primo dele, que era muito importante, um primo que meu marido havia criado, na verdade, educado na infância, que precisava chegar, tinha ido para outro estado, passar o ano novo, e aí, enquanto ele não vinha, as pessoas foram chegando para se despedir. E começaram a chegar 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250 pessoas no hospital. E o hospital começou a querer saber quem era o meu marido. A gente estava tumultuando, nunca tinha acontecido isso, de tanta gente chegar para visitar uma pessoa. E aí eles deixaram, então, 2 guichês especialmente para atender as visitas do meu marido, e as pessoas não paravam de chegar. 300, 350, 400, 450, até que o hospital perguntou, dona Patrícia, a gente pode parar de contar, porque vocês estão meio que tumultuando, a gente tem outros pacientes aqui, e eu, claro, não precisa mais contar, fica tranquilo. Enquanto essas mais de 450 pessoas se despediam do meu marido, eu entendi, porque Deus não levou meu marido enquanto ele dormia, como eu havia pedido, por 2 motivos. Penso eu, né? Pode ser que quando eu chegar no céu, Deus vai falar diferente. Mas o primeiro motivo é que quando meu esposo convulsionou pela primeira vez, a minha oração foi, Senhor, não permita que o meu esposo morra antes que meus filhos se despeçam dele. E quando eu estava entregando o meu marido à noite, para que ele descansasse em Deus sem acordar, eu estava tirando dos meus filhos a oportunidade de se despedir. Nunca falei para os meus filhos, olha, eu estou orando para Deus levar o seu pai. Não podia falar isso para eles. Então eu estava tirando isso deles. Meus filhos tiveram a oportunidade de se despedir do meu esposo. Porque o último sentido que se perde antes da morte é a audição. Então, meu marido estava ouvindo o que as pessoas estavam falando. E o segundo motivo, eu penso que foi um presente para o meu marido. Porque Ellen White diz que muitos de nós, quando chegar no céu, vamos saber quão especial nós fomos. Nós vamos chegar lá e vamos ver alguém falando assim, Célia, eu tô aqui no céu por sua causa. Você fez um bolo para mim e falou que estava orando por mim. E aí eu queria saber que Deus é esse que faz a vizinha me dar um bolo e orar por mim? E aí eu tô aqui. Você vai ouvir alguém falar assim, Carol, eu tô aqui porque você orou por mim. Eu tava passando por dificuldade e você decidiu orar por mim. Ou então alguém vai falar assim, Denise, eu tô aqui porque você me convidou para um chá entre mulheres, um chá entre amigas da igreja.
E eu conheci Deus naquele chá. Nós só vamos saber como nós fomos especiais quando chegar no céu. E Deus deu para o meu marido a oportunidade de saber como ele é especial, como ele ajudou na conversão de tantas pessoas. E aquilo foi muito especial. E eu vi que nem sempre quando Deus atende, aliás, sempre quando Deus não dá a resposta que nós queremos, é para o nosso bem. Eu entendi que Deus realmente faz o que é melhor para nós. Só que os tubos foram tirados, mas meu esposo não faleceu depois de minutos, como os médicos disseram. Passaram-se 10 longos dias. Dias em que eu ficava o dia inteiro no hospital, chorando, orando, recebendo as pessoas, até que no dia 10 de janeiro eu estava bem mal, eu achei que ia ter uma crise de labirintite, e eu combinei com o meu cunhado que eu não ia para o hospital no outro dia, e eu estava em casa, eu fiquei pensando como ia ser quando eu recebesse a notícia que meu esposo havia falecido. Ficava pensando, eu vou me revoltar com Deus, eu vou ficar brava, porque Deus está levando todo mundo que eu amo, levou minha mãe, levou meu pai, está levando meu marido. Quem é o próximo da fila? Eu vou ficar muito bravo com Deus, eu vou ficar com depressão, eu vou ficar na cama, eu vou ter que pedir para as pessoas resolverem tudo que eu preciso resolver. E eu fiquei arquitetando como ia ser quando eu recebi essa notícia. E no dia seguinte, no dia 11 de janeiro de 2018, eu recebi a ligação. Pati, o Tiquinho descansou no Senhor. E para minha surpresa, eu não fiquei revoltada. Para minha surpresa, o primeiro pensamento que eu tive foi: você nem queria casar. Eu permiti que você vivesse isso. E eu fui inundada de um sentimento de gratidão. Porque eu vivi muita coisa que não estava nos meus planos. Deus me tirou do meu egoísmo, do que eu achava que era o melhor para mim, e me deu o melhor. E eu fiquei pensando em tantas mulheres que vão se apaixonar perdidamente por algum homem, mas não vão realizar o sonho de casar com eles. E eu pude casar com um homem por quem eu era apaixonada. Outras mulheres vão casar com um homem porque elas se apaixonaram, mas elas não vão ser bem tratadas, elas vão ser maltratadas. Algumas vão até morrer na mão deles. Eu fiquei pensando em tantas mulheres que sempre sonharam em ser mãe e não puderam. E eu nunca sonhei em ser mãe e tive 2 filhos lindos. Eu fiquei pensando também naquelas outras mães que tiveram seus filhos, mas eles nasceram com alguma dificuldade e elas tiveram que lutar muito mais para educar esses filhos. E meus filhos não me deram problemas graves com relação à saúde. E eu vi como Deus foi misericordioso na minha vida. E ao invés de acontecer tudo o que eu pensava, de eu ficar com depressão, de eu ficar revoltada, de eu ficar na cama, um mês depois, fevereiro de 2018, eu fui convidada pela associação aqui da Zona Leste de São Paulo para fazer essa palestra. E, gente, eu não teria condições de fazer essa palestra um mês depois do meu esposo morrer. Aliás, até hoje eu acho que eu não tenho condições de fazer essa palestra. Mas Deus nos dá força. Deus muitas vezes nos levanta e nos surpreende. E eu nunca imaginei que durante aquele ano de 2018 eu ia fazer essa palestra mais de 85 vezes. Eu fui em tanta cidade, fui em tanto estado, que eu até perdi os nomes de onde eu fui. Tinha vez que sexta-feira eu estava numa cidade, sábado eu estava em outra cidade, domingo eu estava em outra cidade. Muitas coisas aconteceram. Em 2019, como foi falado, eu fui para a TV Novo Tempo, eu fui para os Estados Unidos. 2018, esse ano agora de 2020, eu já voltei nos Estados Unidos para fazer semana de oração. Minha primeira semana de oração da experiência da mesa foi nos Estados Unidos. Quando eu estava lá, descobriram que eu estava lá, me chamaram para ir para outro estado para fazer palestra. Eu tenho certeza que Deus tem me levado para lugares que eu nunca sonhei, e Deus me levantou para eu levar outras mulheres a receber as mesmas bênçãos que eu recebi com a experiência da mesa. A experiência da mesa não tem a ver com os utensílios que você tem na sua casa. Ela não tem a ver com a louça de porcelana ou com o suplá chiquérrimo. Ela tem a ver com você preparar o melhor para que sua família se sente na presença de Deus e Ele possa tocar o coração de cada um. A experiência da mesa não tem a ver com você saber montar ou ter habilidades ou ter feito um curso para saber como coordenar as coisas e as cores. A experiência da mesa não tem a ver com isso. É claro que se você tem condições de colocar um suplá chique, uma taça de cristal, uma porcelana chinesa é ótimo, mas não é a respeito disso. A experiência da mesa é uma oportunidade simples que Deus te dá para que você coloque a sua família nas mãos dele, para que ele realmente possa agir. E nós muitas vezes estamos desperdiçando isso. Nós temos todos os dias 3 oportunidades
para colocarmos a nossa família aos pés de Cristo à mesa. E nós estamos desperdiçando. E uma vez por semana, a gente tem uma oportunidade mais especial ainda, que é receber o sábado, de forma especial, de forma a criar uma marca nos seus filhos com relação ao sábado. E nós estamos deixando passar. Porque a gente tem problema demais, porque a gente não se organizou, ou porque a gente aprendeu com a Tati como se organizar, mas a gente não consegue colocar em prática, porque eu não tenho as coisas bonitas, eu não tenho os organizadores que ela falou, eu não consigo colocar em prática. E por conta disso, a gente tem deixado passar a oportunidade de se reabastecer, de se reconectar com Deus no sábado. Meninas, tudo que eu tenho vivido nos últimos 2 anos da minha vida, eu tenho certeza que só aconteceu por causa da experiência da mesa. Eu não caí em depressão e eu não fiquei mal, não é que eu aprendi a lidar com a situação, é porque eu sentava à mesa toda sexta-feira com Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem da experiência da mesa é para o nosso tempo. Não foi para 9 anos atrás, como eu falei, que eu fiquei orando. Não foi para 20 anos atrás. Não, é para agora. É para os momentos que a gente está vivendo. É a igreja de Laodiceia. Nós precisamos colocar a mesa para nossa família. Gente, não tem como a gente educar filhos esperando a eternidade se a gente não marca o sábado na vida deles. Quando chegarem as dificuldades, eles tiverem que optar por algo que não traga sofrimento para eles, e que isso seja o sábado, eles não vão conseguir ficar firmes. Se na sua casa o sábado não for o dia mais esperado, isso não vai acontecer. Nós sabemos que daqui para frente as coisas vão piorar. Vai vir o tempo de respiro? Vai vir o tempo de respiro. A gente sabe que Deus não vai vir no meio da tormenta, mas a gente sabe que as coisas vão piorar. Então, este é o momento da gente criar a certeza dos nossos filhos de que sábado é um dia especial, que o sábado é o memorial da criação. Esse é o momento da gente abastecer os nossos filhos com verdade, abastecer os nossos filhos com a presença de Deus. Alguém colocou aqui que é solteira, eu não sou solteira, é só algo do tipo no chat aqui, e eu queria falar para vocês, se você é solteira, não tem problema nenhum. Eu sou viúva e durante algum tempo, o que aconteceu? A minha filha Juliana, mais velha, ela foi para o internato. Aliás, essa é uma parte do testemunho também, Regina, eu passei muito do tempo, mas vamos lá, deixa eu contar aqui uma outra parte do testemunho para vocês. O meu esposo faleceu em janeiro, e setembro, antes do meu esposo falecer, ele já estava de cadeira de rodas, já não estava mais falando, a minha filha começou no coração uma vontade de ir para o internato. E aí eu falei, Ju, a gente não tem dinheiro, o papai e a mamãe não estão trabalhando, a gente não tem como pagar o internato. Mas nós tínhamos uma família de amigos que estavam perto ao internato, em Hortolândia, no interior de São Paulo. Eu falei, conversa com a tia Cacá e vamos orar. E em setembro, Deus permitiu que a Ju recebesse uma bolsa para trabalhar e pagar, né, o internato, e assim aconteceu. Só que aí, em janeiro, meu esposo faleceu. Aí eu pensei, ela não vai pro internato, né, porque acabou de perder o pai, ela não vai querer ir pro internato, e tá tudo bem, e eu nem queria que ela fosse, porque eu falei, eu vou lá saber quem é que Deus vai levar, né, quem vai ser o próximo que Deus vai levar, porque meus filhos aqui tudo colado em mim, não queria que ela fosse. E ela falou, mamãe, eu não vou, e eu fiquei, nossa, que bom, aliviada. Passado um tempo, uma semana, eu acho, 15 dias antes da data que ela deveria ir para o internato, ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu vou para o internato. Eu falei, oi? Como assim? Você vai para o internato? Você tá de luto? Como que você vai para o internato? Eu vou, sabe por quê? Porque lá em setembro, quando Deus permitiu a bolsa, ele já sabia que em janeiro o papai não estaria aqui. Que quando começasse as aulas, o papai não estaria aqui. E se ele permitiu, já sabendo disso, é porque ele vai me dar força. É porque ele vai estar junto comigo e eu vou conseguir. Gente, nem eu, na minha maturidade, nos meus mais de 40 anos, tinha aquela segurança. A minha filha estava numa fase de adolescente, 16 anos. A época que eu saí da igreja. E nessa época que eu saí da igreja, minha filha estava pronta para ir para o internato, longe da família, porque ela tinha certeza que Deus estaria com ela e Deus já sabia tudo. Por quê? Porque era uma mãe especial? Porque eu tinha lido Ellen White de cabo a rabo sobre educação? Não. Porque ela sentava à mesa com Deus. Isso dava segurança para ela. Não era a minha maternagem, mas era o encontro dela com Deus. Então,
Deus foi moldando os meus filhos. E Deus foi usando o sofrimento para nos edificar, para nos fortalecer. E como eu estava falando, né? Minha filha ficou no internato durante 2 anos, ela voltou esse ano para casa, né? No fim do ano passado para casa. E o meu filho foi para os Estados Unidos. Ele está estudando nos Estados Unidos, vai fazer 1 ano agora. Durante muito tempo eu fiquei sozinha em casa. Então, eu podia pensar assim, tô sozinha, não vou arrumar mesa, né? Faço um cultinho aqui rapidinho, faço uma bandejinha e vou comer na cama. Mas não, eu também, mesmo sendo sozinha, eu precisava de um momento com Deus. E eu sabia que desde que eu conhecia a mensagem da experiência da mesa, toda vez que você senta à mesa, Deus está presente. Então não é porque eu estava sozinha que eu ia comer sozinha, que eu ia ficar sozinha. Deus ia estar ali. Então eu preparava assim a mesa só para mim e para Deus. E eu tinha momentos ali muito, muito especiais de Deus me reabastecer. A experiência da mesa não é para famílias. Não é para famílias. A experiência da mesa é para toda pessoa que quer o encontro com Deus. É isso. A experiência da mesa não é só para quem tem algo chique, algo bonito, alguém que tem habilidade. Não, a experiência da mesa é para todo mundo. E nós estamos numa época que nós temos a oportunidade, eu não sei se ela é boa ou ruim, mas nós temos a oportunidade de comer mais com a nossa família. Então, você tem uma oportunidade de estar ali mais um tempo com a família, né? Os horários ali foram mudados, muita gente trabalhando no home office. Então, não desperdice essa oportunidade. A gente não sabe quando tudo isso passar, quando nós pudermos voltar, sair de casa, trabalhar normal, a gente não sabe como que vai estar a nossa família. Então, esse é o momento de fortalecer, e a gente só pode ser fortalecido em Deus. Então, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que tem acontecido na minha vida, eu tenho certeza que foi fruto da experiência da mesa. Tudo que eu vivo hoje, os lugares para onde Deus me levou, tem sido fruto da experiência da mesa. Eu sei que vai ter vezes que você não vai estar organizado, eu sei que vai ter vezes que você vai se perder, eu sei que vai ter vezes que você não vai querer, mas não desista, não desista. Assim como fez diferença na minha vida, pode fazer diferença na vida da sua família e na sua vida também. E é isso. Regina? Olá, meninas. Patrícia, obrigada por esse momento tão especial que você compartilhou conosco. Obrigada porque nós podemos perceber que a experiência da mesa ela está relacionada à nossa decisão em encontro com Deus, a decisão de que Ele esteja se assentando conosco e com a nossa família. Muito obrigada, foi assim, fantástico. A Patrícia deixou conosco, meninas, algumas imagens. Nossa, eu até esqueci disso. E depois eu posso postar nos grupos para elas olharem depois, ok? E eu vou falar para vocês que nós temos o livro, A Experiência da Mesa em PDF, nós vamos compartilhar nos grupos, para aquelas que desejarem conhecer, e a experiência estarei pronta para o sábado. Patrícia, você foi tremendamente usada por Deus, que Ele continue te usando, que você possa, nesse ano, ajudar muitas outras mulheres a terem esse momento com Deus e tomar a decisão de fazer a diferença na vida dela e na vida da família. Meninas, foi muito bom ter vocês aqui conosco. Só antes de você terminar, a Regina tinha pedido para eu fazer algo prático para vocês, mas como eu estou aqui no computador, não tinha como fazer isso, né? Mostrar para vocês. Mas eu tenho redes sociais. O meu Instagram, eu estou colocando agora para vocês aqui no chat qual que é o meu Instagram, para vocês procurarem lá. A experiência da mesa, _Patrícia. Espera aí que eu já vou colocar aqui para vocês. Acabei de colocar aí no chat a experiência da mesa, _Patrícia. Lá tem mesas que eu fiz, pessoas que me marcam toda sexta-feira, as pessoas que eu vou fazer palestra, as pessoas colocam, né, as mesas que elas têm feito. Então, para vocês se animarem a fazer, a Regina falou que vai disponibilizar para vocês algumas... tem gente que já é seguidora aqui, Carol, ó.
É muita gente, né? Acaba não sabe. Ah, Carol, eu falei de você, né, Carol? Eu nem sabia e falei de você, já me seguia. Muita coisa tem lá. Ela vai disponibilizar também para vocês um vídeo meu no YouTube que eu fiz tem pouco tempo, que é falando sobre a simplicidade à mesa, que é para você começar do zero. Eu falo para você usar um envelope de papel como um suplá, gente. Então é uma coisa que dá para todo mundo fazer. Vamos chegar lá no chique também, mas tem muita coisa para vocês começarem aí do zero aí. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Tati, minha amiga, que está aqui também, né? E realmente sempre me dá força aí. E é isso, meninas. Muito obrigado. Vou estar orando por vocês, já estava orando por vocês. Quem quiser entrar em contato lá, né, de modo particular, fique à vontade, que eu gosto de conversar, dar dica. Então, é isso. Fiquem com Deus. Pati, eu vou pedir para que você possa orar conosco nesse momento. Sim, eu oro sim. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre. Muito obrigado, Senhor, porque mais um sábado nós estamos vivendo e o Senhor misericordiosamente nos dá a oportunidade de estarmos aprendendo sobre Ti, aprendendo sobre a importância de estarmos preparadas para receber o sábado. Senhor, não permita que as mulheres que ouviram essas palestras, que já ouviram a palestra da Tati, a outra que foi feita, negligenciem, Senhor, por quaisquer motivos, a oportunidade de receber os sábados de maneira especial, de se organizarem durante a semana para se prepararem para o sábado, especialmente prepararem o coração para o encontro contigo. Que cada mulher aqui, Senhor, com todas as dificuldades que vem vivendo, ou não, com a vida tranquila que vem vivendo, que elas possam estar sedentas pelo encontro contigo a sexta-feira. Que elas possam incutir na mente dos filhos, que elas possam estar colocando ali para o esposo a importância de ter um sábado, uma pausa no tempo. Que na casa dessas mulheres, Senhor, que assistiram essa palestra, o sábado realmente possa ser uma festa, o sábado realmente possa ser um memorial da criação. Que realmente essas famílias possam ser abençoadas de forma tão grandiosa que elas comecem a impactar outras pessoas. Que o Senhor possa, Senhor, dar a oportunidade de cada uma delas durante essa semana se organizarem, para que elas possam lembrar do que a Tati falou, para que elas possam realmente colocar em prática e na semana que vem, na sexta-feira, receber o sábado de maneira especial, te louvando e te adorando. Porque nós sabemos que não temos mérito nenhum, mas somos gratos a Ti pelo seu sacrifício, que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor possa também perdoar os nossos pecados, que eles não venham fazer separação entre nós e Ti, e que nós possamos, Senhor, a cada dia falar do Seu amor através da nossa vida. Fica conosco, dá-nos uma semana organizada, uma semana planejada, para que possamos receber o próximo sábado da maneira que Tu mereces. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Pati, que Deus te abençoe. Amém. Meninas, agora vamos ao nosso sorteio. Raíssa está por aqui. Vamos lá, Raíssa. Estou aqui. Estão me ouvindo? Meninas, agora chegou o momento, então, do nosso sorteio. Está aqui já todos os nomezinhos que mandaram ali no bate-papo, tá bom? E eu vou sacolejar aqui e vamos ver quem vai ser a sortuda. Olha só, Poncho Verde está sortudo, hein? É Karen de Poncho Verde Primavera. Está aí conectada conosco? Se tiver, manda um oizinho aí no bate-papo. Porque se não tivesse, caso tiver desconectado, a gente vai pegar outro nome. Ah, tá sim. Muito bem, viu? Parabéns, Karen. Você foi a sorteada de hoje. Temos mais 2 sorteios. Ah, vai ter mais. Muito bom. Isso, vamos lá. Hoje temos mais 2. Então, vamos lá. Ó, meninos, os nomes aqui. Tá cheio de nomes. Foi tantos nomes que não deu nem para dobrar. Vamos pegar mais um. Iracema de Confresa. Uhul! Cadê a Iracema? Iracema. Rê, qual que vai ser os presentes? Tem uma jogo americano, que foi um presente de uma das participantes, ok? Nós temos o jogo de guardanapos e temos também o jogo do porta-guardanapos personalizados. Muito bem. Então, o nosso último presente. Vamos ver se sai mais algum nome aqui.
Kelly Regina, do Distrito São Gonçalo, Parque Cuiabá. Está aí a Kelly. Kelly, está conosco? Kelly Regina. Kelly, se você estiver conosco, manda um oi no bate-papo. Ainda não? Não está, eu acho, né? Não? Então, olha... Oi, não. Tá, vamos para a Kelly. Vamos para o próximo, que a Kelly não está conosco mais. Rosane, do Porto, da cidade, da Igreja do Porto, Cuiabá. Rosane, está conosco? A Kelly respondeu? É que a gente não viu. Sim, ela respondeu. Tá, beleza. Tá bom. Então, aí a Rosane... Mas já sorteamos o nome da Rosane, e aí, Regina, como a gente faz? A Rosane está presente? Se a Rosane estiver presente, ela ganha também, certo? Certo, se ela estiver. Se não está, vamos a Rosane sair. Então, mantém os 3 presentes com as meninas, então. Ok. Meninas, obrigada pela participação de vocês, foi um prazer. O Senhor, com certeza, teve algo, nos deu um presente nesta tarde, né? A Raíssa vai deixar mais 5 minutinhos para a gente bater um papo e nós nos encontramos a terça-feira às 19h30, ok? Um abraço, que Deus conceda um bom restante de sábado para cada uma de nós. Beijinhos, meninas! Ai, meu amor!